Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 15 desta obra, cujo título é Fora da caridade não há salvação. Fazendo um apanhado do Evangelho com o objetivo de demonstrar que a caridade e a humildade são as bases fundamentais, o alicerce de todo o ensinamento de Jesus, separamos algumas passagens que demonstram justamente isso. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 42, Jesus diz: Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 3, o Mestre ensina: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Em Mateus, no capítulo 25, versículos 34 a 36, temos a seguinte passagem: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e fostes me ver. Também em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 44, ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Já em Mateus, no capítulo 7, temos no versículo 12: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Já no capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos versículos 34 a 40, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 29, temos: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:
E quem é o meu próximo? E no decorrer desta narrativa, Jesus então narra a parábola do bom samaritano, uma das mais belas do Evangelho que já tivemos a oportunidade de estudar em nossos programas anteriores. Em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Paulo, em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Já Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, diz: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, versículo 17, nos ensina que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E daí podemos concluir que simplesmente bater no peito e dizer que é espírita, católico, evangélico, budista, umbandista ou qualquer que seja a religião, mas se este conhecimento, se essa fé não produzir bons frutos, não produzir boas obras, não vai adiantar de nada. É uma fé morta, é uma fé sem vida. Com certeza, alguns amigos que nos ouvem neste momento devem estar se perguntando que talvez tenhamos esquecido, ao falar sobre caridade, da belíssima passagem que Paulo nos presenteou em sua primeira carta escrita aos Coríntios. Mas não nos esquecemos, não. Nós deixamos essa passagem para a última parte do nosso estudo sobre caridade nos últimos programas do capítulo 15. Peço apenas que os amigos tenham um pouquinho de paciência. Portanto, em vista de tudo que temos estudado, em vista dessas passagens maravilhosas que acabamos de trazer do Evangelho, há que se ressaltar que, acima dos bens materiais que detemos provisoriamente como empréstimo divino, todos nós possuímos valores espirituais que devemos igualmente oferecer àqueles que se aproximam de nós. Uma outra forma de caridade para conosco mesmos é a severidade em relação às nossas imperfeições. Essa severidade é que vai tornar capaz a identificação de pontos em nossa personalidade, em nossa individualidade espiritual que precisam ser trabalhados. Isso é caridade em favor de nós mesmos. E mais uma vez ressaltamos que a prática da caridade se inicia no lar, mediante nosso modo de agir frente aos familiares, aos servidores, aos colegas, enfim, frente a todos aqueles que conosco convivem, tratando-os com afabilidade e com doçura. Não podemos nos esquecer que a caridade se expressa na alegria e no bom ânimo com que procuramos contagiar os tristes e os aflitos. Consiste na paz, felicidade e confiança que irradiamos no lar, no trabalho, na escola, na sociedade em que vivemos e também conosco mesmo. Para salientar a importância da caridade em nossas vidas, trouxemos aqui a história de um pão, que se encontra no livro Luz no Lar. É uma história contada pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier.
Humberto de Campos diz assim, abre aspas, quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou, debalde, reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração e, como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à afeição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele,
qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Fecha aspas. Vejam, meus irmãos, que maravilha! Pelo pão dado por amor, por espírito de caridade, um tirano, um homem que era mau, que estava mal naquele momento da sua jornada evolutiva, teve, ou melhor, conquistou o direito de sair daquela situação de trevas, de sofrimento no plano espiritual e reencarnar junto àquele que, quando criança, lhe pediu um pedaço de pão e ele, por espírito de caridade, lhe deu. Imaginem vocês quanto bem podemos fazer em torno de nós e em nosso próprio favor, como foi nesse caso de Barsabás, ao praticarmos a caridade. Fica aí a lição do irmão X para pensarmos um pouco. E para ajudar em nossas reflexões, vamos lembrar que a caridade, ela é uma atitude afetiva. Caridade é afeto. Vejamos, afeto no ato de ouvir é a caridade da atenção. Afeto na atitude de valorizar o esforço alheio é a caridade do incentivo. Afeto na saudação é a caridade da cordialidade. Afeto na prontidão é a caridade da cooperação. Já o afeto na delegação é a caridade da confiança. O afeto na disciplina é a caridade da tolerância. O afeto na palavra é a caridade da brandura. E, por fim, o afeto na tolerância é a caridade da indulgência. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nos ensina que a caridade maior é iluminar as consciências humanas a fim de não mais se comprometerem com o mal. Quer dizer, quando nós ensinamos o Evangelho, quando nós ensinamos a doutrina espírita, e mais do que isso, quando nós ensinamos Evangelho e Espiritismo, não apenas na teoria, não apenas na verbalização, mas acima de tudo, através da nossa vivência no dia a dia, através da nossa postura perante a vida e junto ao nosso semelhante, junto ao próximo, aí sim, nós estamos verdadeiramente levando o Evangelho, levando a doutrina em espírito e verdade, sendo capazes de iluminar as consciências daquelas pessoas que convivem conosco, a fim de que elas não mais se comprometam com o mal e de que, a partir daquele momento, possam, com segurança, com fé, com esperança, trilharem um caminho diferente, um caminho de paz, de alegria, de harmonia. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que no estudo da caridade não devemos esquecer a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela, a caridade, é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. E por fim, meus irmãos, para interrompermos o programa de hoje, trazemos aqui mais um ensinamento de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Vinha de Luz. Emmanuel diz assim:
Abre aspas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Fecha aspas. Então, segundo Emmanuel, é preciso, no nosso dia a dia, vivenciarmos a caridade essencial, que se trata de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus, ou seja, vivermos nele para que ele viva em nós. Bem, meus amigos, em nosso próximo programa continuaremos falando sobre caridade e abordaremos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo dos gentios vai nos dizer a respeito da necessidade da caridade em todos os momentos de nossa vida. Nós agradecemos a companhia de todos vocês, rogando a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe a todos. E esperamos contar com a audiência, com a atenção e o carinho dos nossos amigos no nosso próximo programa. Que Jesus nos abençoe e fique conosco, hoje e sempre.